Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Manhã, mais uma manhã gloriosa que estamos juntos aqui em torno da palavra. Sandrinho, meu companheiro, já está aqui conosco. Grace também, glória a Deus. Que bênção, irmão, estarmos juntos. A Ju, Renata, tempo glorioso que Deus tem nos dado. Allan Kardec, glória a Deus. Meus irmãos, 77 dias que estamos juntos e eu quero convidar você, para estar conosco todos os dias às 6 horas da manhã. Nós estamos aqui estudando a palavra, vendo textos que são simples, textos às vezes mais complexos, que algum dia nós vamos ter que se aprofundar melhor, mas eu sei que esse é um tempo glorioso, para meditarmos, estudarmos a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então eu quero deixar esse convite a você que está vendo só esse pedacinho, mas que todos os dias às 6 horas, e esses vídeos ficam gravados tanto no YouTube, roger.mark, você pode encontrar lá. Você também vai ver aqui no rogersou83 no Instagram e também está no TikTok, para você ser ministrado, Essa é a nossa intenção aqui, compartilhar a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? A nossa leitura de hoje está em Deuteronômio 21 ao 23, meus irmãos. Ontem, a nossa leitura, no finalzinho da nossa leitura de ontem, Deus estava dizendo que quando o povo que estava ali prestes a entrar na terra prometida, tomassem a terra e o povo daquela cidade fosse um povo que estava cometendo atos pecaminosos, eles deveriam destruir e tirar aquilo do meio deles, que aquilo não iria glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, nós terminamos falando disso, Moisés dando instruções e falando para o povo, olha, qual o comportamento que vocês precisam ter. E aplicando isso na nossa vida, irmãos, nós precisamos tirar tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor, que não abençoa. Nós precisamos olhar para dentro das nossas atitudes, nos dias de hoje. Hoje nós não vamos à guerra, irmãos, mas a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas sim principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então é aqui. O inimigo ele vai sempre tentar colocar alguma coisa para fazer você tropeçar, uma brecha, um olhar, um pensamento, mas é isso que nós temos que tirar da nossa vida. É isso que nós aprendemos ontem e tratamos ontem. Aqui, irmãos, do 21 ao 23, são várias leis morais que Deus vai colocar aqui para o povo de Israel. Eu sempre tenho orientado os irmãos, nessa leitura, você olhar aquilo que se aplica pensando no caráter de Deus, porque as leis em si, elas são ali a época do bronze, então elas não se aplicam na nossa época mais, irmãos. São leis que elas talvez até se aplicam para o povo de Israel, porque é a constituição deles, mas nós temos aqui no nosso país a nossa constituição e também o que nós extraímos dessa aqui como palavra de Deus, o caráter de Deus diante dos cenários que esse é imutável. Tá bom, meus irmãos? Mas vamos lá, vamos estudar juntos aqui. Então, no capítulo 21, Moisés continua lembrando o povo, que eles iriam entrar na terra prometida e colocando regras, decretos e como eles deveriam atuar. Aqui, irmãos, ele vai tratar logo no início do homicídio. Então, ou seja, um homicídio sem conclusão. Então ele vai citar várias coisas, eu não vou pegar assim textos específicos, vou pegar alguns aqui só para instruir a gente na caminhada, tá bom? Então, quando tiver um homicídio, ali no meio do povo, era isso que ele estava tratando, a lei vai dizer assim, você vai na cidade mais próxima, vê a cidade mais próxima de onde aconteceu, e aí você vai ter que sacrificar uma ovelha. Eu separei um texto aqui para lermos. Deuteronômio 21, capítulo 6, olha o que diz. As autoridades daquela cidade lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado e dirão: nossas mãos não derramaram o sangue dessa pessoa, nem vimos o crime acontecer. Ó Senhor, perdoa o teu povo, Israel, o qual libertastes. Não culpes o teu povo pela morte de um inocente. Assim serão absolvidos da culpa pelo sangue da pessoa. Desse modo, vocês removerão do seu meio a culpa pela morte da vítima e farão o que é certo aos olhos do Senhor. Então o que está acontecendo aqui, irmãos? Morreu uma pessoa e ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe por que aquela pessoa, quem matou, Então, o que a lei dizia, você vai lá na cidade mais próxima da onde aconteceu, onde encontrou o cadáver da pessoa, e as pessoas daquela cidade vão pegar uma ovelha,
que ela nunca trabalhou, ela não tem defeitos, e você vai diante do Senhor jurar e a ovelha vai morrer por causa da morte daquela pessoa. Então, irmãos, quando nós olhamos para isso, né, o que está claro é o sacrifício de Jesus, porque foi isso que Jesus fez por nós. Né? Nós éramos pecadores, erramos, e aí vem uma ovelha, né? No caso o cordeiro, sem pecado, e ele assume a morte, né? Por nosso pecado. Então, todos nós pecamos, né? Mas foi por isso que Jesus ele morreu por nós, e o sacrifício de Jesus foi definitivo, né, irmãos? Então nós precisamos olhar sempre para esses textos, aonde vem o cordeiro e aplaca a ira de Deus, a morte da ovelha, do carneiro, né? É exatamente para isso, e Jesus é o sacrifício perfeito. E é por isso, irmãos, que hoje nós, mesmo em pecado, né, quando aceitamos e nos arrependemos e aceitamos Jesus na nossa vida, irmãos, os nossos pecados são perdoados. Amém? Então, era exatamente isso, para isso que esse texto aponta. E nós precisamos glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor pagou o preço por nós. Amém, meus irmãos? O texto também, irmãos, ele vai orientar e ele vai detalhar sobre o casamento. Então, ele vai trazer ali um exemplo de uma mulher que ela foi, né, recuperada durante uma guerra. Então, só para entender o contexto da época, né, os homens saíam à guerra e quando eles eram vencedores, eles acabavam com os homens daquela cidade, as mulheres e as crianças, e principalmente as mulheres que eram virgens ainda, ou seja, não eram casadas, eles traziam, né, essas mulheres, e essas mulheres passavam a viver com eles, né? Então, serviam ali, eram pessoas que eles chamavam naquela época de escravas, né? Serviam como escravas. Então, o que nós vamos entender aqui, irmãos? Isso se aplica aos dias de hoje? Não, nós não temos essa realidade, né? É imoral, não é assim que a nossa sociedade se organiza. Mas nós precisamos olhar com atenção o que Deus orienta. Porque se o homem, olha só, ele olhasse para aquela mulher e achasse ela bela e se casasse com ela, ela passava a ter todos os direitos de esposa. Então você está entendendo que Deus está deixando claro, olha, se você casar com essa mulher, ela vai ter agora os direitos, e você precisa respeitá-la. É isso que vai dizer. Vamos ler aqui junto, ó. Deuteronômio 21:14. Se depois do casamento ela não o agradar, liberte-a, e não venda e nem trate como escrava, pois você a humilhou. Então o que Deus está trazendo aqui, irmãos? Eu quero pegar só esse texto, mas para pegar o caráter de Deus. Deus, irmãos, ele honra as nossas relações. Então, esse homem não podia tratar aquela mulher, irmãos, que ele escolheu para ser sua esposa e depois mudou de ideia, como uma escrava. Não, agora ela é uma mulher livre. Claro, ele já humilhou, ele já tratou errado. Por quê? Porque Deus, ele detesta, irmãos, o divórcio. Não é desejo de Deus que caímos do divórcio. Eu sei, irmãos, que tem N casos, e aqui nós não vamos conseguir tratar todos. Mas o que eu quero pegar aqui, irmãos, é o valor que Deus dá para a relação, para o casamento, né? E também, irmãos, Deus não suporta quando tratamos as nossas esposas, humilhamos elas. Deus está aqui cobrando uma posição desse homem. Provavelmente esse homem seria humilhado diante da sociedade. Por quê? Porque ele a humilhou, ele tratou a mulher de forma errada. E nós precisamos olhar e aplicar isso na nossa vida, irmãos. Né? Nós precisamos tratar as nossas esposas como a Bíblia orienta, como vaso mais frágil, conforme a palavra diz. O texto aqui é uma lei, irmãos. E você pode ver que essa lei está mostrando cuidado com a mulher. Então nós precisamos olhar que Deus, ele cuida das nossas esposas, Deus cuida da mulher, e nós precisamos olhar isso com muita atenção. Para nós homens que estamos aqui ouvindo, que vai ouvir essa palavra, né? Cuide da sua esposa, trate ela com respeito, com amor, porque isso agrada o Senhor, e vários textos que nós vamos ler hoje vai ficar em torno disso, do respeito e do amor que precisamos ter pelas nossas esposas e pelas mulheres com as qual relacionamos. Amém, meus irmãos? Também o texto vai falar, irmãos, quando você, Deus ele trata com imparcialidade. Deus ele é imparcial. E aí o que Deus está dizendo, naquela época existia, nós já estudamos isso, as pessoas casavam com duas mulheres, né? Poderiam casar com duas mulheres. E aí
o que Deus vai orientar, irmão? Se por acaso você casou com duas mulheres e você não ama mais a primeira que você casou e teve o primeiro filho, e ama a segunda. Vamos pegar o exemplo de Jacó, né? Que casou teve que casar com duas esposas. Naquele cenário que Deus estava dizendo, olha, o filho da mais velha vai ser ele, porque o filho mais velho tinha herança dobrada. Ele vai falar, olha, ele vai continuar tendo herança dobrada, mesmo você não gostando da esposa. Por que, irmãos, olhando isso? O que isso nos traz? Essa lei se aplica? Não, mas Deus, ele é justo. E é aqui, irmãos, que nós temos que olhar. O caráter de Deus é um caráter de justiça. Então, irmãos, ainda que Deus não vai se basear no seu sentimento, Deus não vai se basear naquilo que você acha, Deus vai se basear no que é correto, na lei dele, na palavra dele. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos ter isso, irmãos, no nosso coração, né? Deus, ele é justo. Quer ver? Vamos ler aqui, Deuteronômios 21:17. Terá de reconhecer os direitos do filho mais velho, da esposa não amada, dando-lhe porção dobrada. Ele é o primeiro filho do vigor de seu pai, e os direitos do filho mais velho lhe pertencem. O que nós aprendemos aqui isso, irmãos? Deus, ele é justo. E ponto. Você não, puxa, mais, não tem mais, irmãos. Deus, ele vai cumprir com a sua palavra, né? Da forma que ele estabeleceu. E isso nos traz paz, né? Porque diante de tanta corrupção, de tanta injustiça, de tanta parcialidade, nós temos confiança que nós temos um Deus que é imparcial, que olha para a sua palavra e cumpre. Amém, meus irmãos? Então, quando olhamos para essa lei, apesar dela não aplicar nas nossas vidas, nós enxergamos um caráter de um Deus justo. Amém? A lei, irmãos, também era dura com o filho rebelde. Né? O filho rebelde, se o pai apresentasse um filho rebelde, né? Você pode ver que ele vai pegar vários detalhes ali, como eu disse. Apresentasse um filho e falasse, meu filho é rebelde, me trata com desrespeito, né? Falasse isso, aquele filho era apedrejado, irmãos, naquela sociedade, né? Então, irmãos, o que eu trago aqui? Nós já aprendemos, isso está nos mandamentos que Deus colocou e se aplica também nos dias de hoje. Nós precisamos honrar os nossos pais. Nós precisamos honrar, irmãos, as pessoas mais velhas. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Você precisa honrar, respeitar, né? Não importa a idade, se você casou, se você é solteiro, não interessa. Você precisa honrar o seu pai e sua mãe, né? Se Deus ainda te deu graça de tê-lo. Eu tenho minha mãe, não sei nem se ela entrou hoje aqui, mas sempre ela está aqui comigo pela manhã. Mas eu preciso respeitá-la, honrá-la, sabe? Isso é princípio, irmãos. Então, não acha, mas é minha mãe dá trabalho, às vezes, né, atendendo, às vezes você escuta tantas coisas. Mas, irmãos, não perca o princípio, e o princípio é da honra, né? Foi quem cuidou de você, foi quem esteve com você. E se não cuidou de você, honre do mesmo jeito. Honre do mesmo jeito. Às vezes nós tivemos, né, infelizmente, os nossos pais erraram, né, e acontece, irmãos. Mas o princípio não se quebra. Deus continua sendo justo. Então honre no que você puder. Honre seus pais. Amém, meus irmãos? Também, irmãos, a lei vai decretar algo importante. A forma que você pode ajudar uma pessoa. Então vamos ler aqui, Deuteronômios 22, o capítulo 3 e 4. Faça o mesmo. Se encontrar um jumento, uma peça de roupa ou qualquer outra coisa que alguém tenha perdido, não fuja de sua responsabilidade. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não o ignore. Vá e ajude o dono a levantar o animal. Amém, mãe? Tá aqui, glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui, o que ele está querendo dizer, irmãos? Você está andando na rua e está vendo alguém que está precisando de ajuda, irmãos. Você está ciente, ou então você tem seu vizinho, ou enfim, você sabe de alguém que está precisando de ajuda. Você tem responsabilidade, irmãos. Você tem responsabilidade em ajudar. Não fuja dela, não ignore. É isso que ele está dizendo. Nós precisamos ter em mente, irmãos, que nós somos chamados para ser um canal de bênção. Nós seremos reconhecidos por isso, a Bíblia diz. Então você não pode, irmãos, olhar alguém precisando e passar de largo. Jesus, ele vai contar até a parábola, né, do samaritano ali para ensinar isso, irmãos. Então, se você pode ajudar alguém, irmãos, ajude. E aí, irmãos, a Bíblia no Novo Testamento,
ela vai trazer uma lei, e aqui a gente precisa olhar uma regra, um mandamento, preste atenção. Tiago capítulo 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, irmãos. Então, se você sabe que você precisa fazer o que é certo, né? Como a lei dizia lá, olha, você está vendo o seu animal lá do seu vizinho caindo, ou então ele precisa de ajuda, e você passa de largo, eu estou atrasado. Você peca, e nós sabendo, irmãos, que temos condições, porque Deus sonda o nosso coração, Deus sabe, irmãos, o que você tem condições ou não. Então você tendo condições, irmãos, seja um canal de bênção. Permita que Deus te use para abençoar uma pessoa. Amém, irmãos? E não se importe se você vai ter reconhecimento ou não. Simplesmente sirva, Rafa. Simplesmente abençoe aqueles que você pode. É isso que é princípio bíblico. E é isso que precisamos extrair desse texto. Irmãos, eu quero perdão, trazer aqui um texto polêmico, mas precisamos trazer as polêmicas também, né, irmãos? Precisamos olhar para a palavra. Se nós hoje estamos tratando esse texto, precisamos olhar para ele como um todo. Deuteronômio 22, capítulo 5, vai trazer um texto que ele é para a época, mas precisamos olhar com atenção. Olha isso. A mulher não deve usar roupas de homem, e o homem não deve usar roupas de mulher. Quem age desse modo é detestável aos olhos do Senhor seu Deus. Irmãos, a lei de usar roupa, vamos entender que na época os homens não e as mulheres não usavam roupas tão distintas. Eles usavam uma túnica, né? E o homem colocava algo por cima ali da túnica que representava, né? Ele ali amarrava com si. Então, as diferenças eram mínimas, né? Na época. Então, se eu olhar para a roupa, será que é isso que Deus ele está extraindo aqui? É isso que nós vamos tirar? Então, de cara, irmãos, como nós temos feito, essa lei se aplica? Não se aplica. Da roupa em si, né? Agora, irmãos, nós precisamos olhar o caráter. Dentro da sociedade, irmãos, né, as relações elas são mais importantes do que a questão de roupa. E o que nós precisamos olhar aqui, irmãos, e entender é que o homem tem responsabilidades e a mulher tem suas responsabilidades dentro de uma casa. Cada um Deus deu responsabilidades. E eu costumo dizer, quando ministro para os homens aqui da igreja, que o homem é quem segura o guarda-chuva, irmãos. Né? E é isso trazendo uma ilustração, né? Então, na hora que você vai descer do carro e está chovendo, o homem é o primeiro que sai lá, se molha, abre o guarda-chuva e vai lá e protege a sua esposa. Esse é o papel do homem. E quando esses papéis são invertidos, irmãos, o casamento tem problema. Quando o homem deixa de fazer o seu papel, que é de cuidar, de manter, né? Esses problemas acontecem. Eu sei que nós estamos numa outra época. Hoje as irmãs trabalham, as irmãs se formam, né? E glória a Deus, irmãos, é isso mesmo. Mas nós não podemos deixar de ter responsabilidade. E por isso eu disse que eu vou trazer a responsabilidade para nós homens que estamos ouvindo aqui. Mas claro que também não vou isentar as irmãs que têm as suas responsabilidades, né? Como mulher que Deus fez perfeita e preciosa. Né? Dentro da sua casa, né? Dentro do trabalho, respeitando, honrando seus filhos, honrando sua casa, né? Mas nós precisamos tratar a mulher como vaso mais frágil, e é o que a Bíblia diz. E também, irmãos, se você tem dúvida, eu não vou conseguir entrar aqui em todos os detalhes, que isso aqui daria, né, alguns dias de ministração, mas leia lá Efésios capítulo 5, verso 21. Nós colocamos ali os papéis, Deus vai falar quem precisa, um precisa honrar o outro, respeitar o outro, né? O homem precisa honrar a sua mulher assim como Cristo, né, irmãos? Ao ponto de morrer por ela, assim como Cristo morreu pela igreja, né? Então a Bíblia vai deixar essas coisas de forma bem clara. Mas eu quero trazer um versículo, né, aqui também do Novo Testamento para olhar essa questão, né, de que cada um tem a sua responsabilidade, que está em 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Da mesma forma, vocês maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe as suas orações. Então, meus irmãos, tá vendo? Ambos irmãos estão em pé de igualdade diante de Deus. Não existe diferença, né? Mas a responsabilidade, até para as orações da família ser recebidas pelo Senhor, é que o homem trate a esposa com respeito e com amor, com compreensão dentro do convívio.
Isso é algo importante, irmãos. E eu sei que quando chegarmos nesses textos aqui, nós vamos aprofundar mais nesse ponto. Então o ponto aqui, irmãos, não é roupa, né? Não é apenas costume, mas o que Deus está querendo é que nós tenhamos um casamento duradouro com respeito, com amor. Amém, meus irmãos? E pensando na forma, né, estética, também nós entendemos, né, irmãos, que os costumes, eles não se misturam, né? Então nós precisamos ter esse cuidado. A lei aqui também, irmãos, vai tratar de relações sexuais erradas, né? Vai também falar um pouco sobre divórcio, irmãos. E vai colocar vários detalhes, né? Vários detalhes, mas eu não quero pegar os detalhes da lei, porque não se aplicam para nós. Mas eu quis pegar algumas coisas que se aplicam para nós nos dias de hoje e nós precisamos ter cuidado. Primeira coisa, irmãos, o sexo é para o casamento. O texto lá você vai ler, vai tratar várias formas de relações sexuais ali. O homem, quando tem relação, antes, quando trai, ele é apedrejado. O texto vai tratar várias coisas. Mas o que é importante gravar, irmãos? Sexo é para o casamento. Sexo é dádiva que Deus deu. Porque quando o Senhor lá no Gênesis ele diz que o homem vai deixar o pai, né, a casa do seu pai e da sua mãe. E Jesus confirma isso. E vão se tornar uma só carne. Né? O se tornar uma só carne, irmãos, é ato sexual. E o que Deus está dizendo? Que o casamento se dá nisso. O casamento não se dá, irmãos, diante de Deus quando você vai diante de um juiz. Né? Claro que nós estamos cumprindo as nossas leis civis, mas o casamento se dá no ato sexual. Você se torna uma só carne com a pessoa no ato sexual. E é isso que Deus está dizendo. Né? O casamento é bênção e ele se dá neste momento. Então, quem ainda não se casou, né, está noivo, namorando, para você não ter sexo. Você vai respeitar, honrar a sua esposa. É isso que a Bíblia ensina, irmãos. Por isso que nós nos guardamos até o casamento. Casou, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Viva isso que vai ser uma bênção para a sua vida. E é isso que Deus exige até que façamos. Amém, meus irmãos? Então, isso é importante. Outra coisa, irmãos, o adultério, irmãos. A traição é um pecado gravíssimo, irmãos. E você perde a salvação por causa do adultério. Né? Viver uma vida como adúltero é um problema, irmãos. Então nós precisamos honrar o casamento. Hebreus capítulo 13, verso 4, diz assim: honre o casamento e mantenha pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Então, meus irmãos, a imoralidade, o erro nessa área é algo abominável e nós precisamos nos guardar porque a régua fica maior, irmãos. Porque Jesus, ele vai falar que só de pensar você já comete pecado. Então, irmãos, que dirá o ato? Antigamente era o ato, agora o pensamento, né? Se você arder em desejo por uma mulher que você não pode fazer isso, você está pecando, né? Já é um pecado. Então nós precisamos ter esse cuidado, irmãos, olhar, examinar. E se pecou? Peça perdão. Peça perdão, irmãos. Se é um pecado que já aconteceu no adultério, irmãos, agora você envolveu uma terceira pessoa, fica muito complexo. Nessa situação, você precisa que o coração da sua esposa ou do seu esposo, ele não se endureça para ter perdão. É possível? Claro que é. Mas é a situação de exceção que Deus dá para uma carta de divórcio. Então nós precisamos tomar cuidado, olhar isso com atenção. Deus, ele ama o casamento e odeia o divórcio. Amém, meus irmãos? Precisamos lutar pelo nosso casamento. Eu sei, irmãos, que existem exceções. Eu sei. E como sei? Eu sei que existem situações que às vezes fogem do controle. E nós precisamos tratar caso a caso. Não dá para tratar aqui, né? Sempre trataremos caso a caso. Mas, irmãos, olhando de forma geral, o que a palavra diz isso. Nós precisamos, irmãos, ter a nossa vida conjugal preservada. Quem é casado, viva isso. Quem é solteiro, viva para o Senhor, né? E se entendeu que precisa casar, né? Arrume a sua esposa, ore, espere o momento certo, e no momento certo você vai viver essa dádiva que é a vida conjugal e a vida sexual. Amém, meus irmãos? Aqui no 23, irmãos, ele vai trazer algumas leis gerais, né? E eu peguei uma aqui só para falar como Deus ele prioriza, irmãos, a higiene e a limpeza.
né? Então, quando você vê um lugar muito sujo, irmãos, entenda que Deus não está nisso, não. Olha só a lei que Deus deixa aqui, ó. Deuteronômios capítulo 23, verso 12. Determine uma área fora do acampamento, onde possam fazer as necessidades. Cada um deve ter uma pá como parte do seu equipamento. Quando forem evacuar, cavem um buraco com a pá e cubra com fezes. Você pode falar, pastor, mas isso a Bíblia trata? Trata, irmãos. Mas vamos trazer isso, né? Nós estamos lendo o texto, né, de forma expositiva, então nós passamos por esse texto, vamos olhar. O que eu trago aqui para isso, irmãos? Que Deus é um Deus organizado, irmãos. E nós precisamos ter o caráter do nosso Deus. Sermos organizados, né? Na nossa casa, no nosso trabalho. Puxa, eu sou desorganizado. Não, meu irmão. Você precisa ter a organização. Você precisa pedir essa graça de Deus de se organizar. Por quê? Porque esse Deus coloca tudo em ordem. Inclusive, este detalhe, ele também quer da gente organização em todas as áreas da nossa vida. Amém, meus irmãos? E o texto também vai falar, estou encerrando já, sobre a prostituição, irmãos. Prostituição é um pecado, irmãos. Vamos ler aqui, ó, Deuteronômios 23, capítulo 17. Nenhum israelita, homem ou mulher, se dedicará à prostituição em templos idólatras. Quando apresentarem uma oferta para cumprir um voto, não traga à casa do Senhor, seu Deus, nenhuma oferta proveniente de lucros de uma prostituta ou de um prostituto, pois ambos são detestáveis ao Senhor, seu Deus. Então, irmãos, é claro que nós vamos nos compadecer de, às vezes, uma mulher que foi para esse caminho, né? Ou um homem que, por acaso, também esteja nesse caminho de escravidão pelo sexo, vivendo do seu corpo. Isso, irmãos, é algo que nós precisamos orar pedindo que o Senhor liberte, dê graça, né, dessa pessoa encontrar um caminho no mercado de trabalho que não viva dessa vida que é pecaminosa, né? Agora, o cuidado que nós precisamos ter, irmãos, né, é não olhar como a sociedade moderna olha, porque Deus não olha assim. A sociedade moderna vai falar, não, tá tudo certo, mas nós olhamos para a palavra, e a palavra diz que Deus abomina isso. Então, meus irmãos, nós precisamos orar, né, cuidar quando Deus nos permitir estar, cuidar, ministrar, para que essa pessoa encontre transformação. Amém, meus irmãos? E por último, sobre o voto. Quando fizerem um voto ao Senhor seu Deus, cumpra prontamente. O Senhor seu Deus cobrará de vocês o cumprimento dos votos, ou serão culpados do pecado. Mas se fizerem um voto voluntário, cumpra cuidadosamente a promessa feita ao Senhor seu Deus. Amém, meus irmãos? Então, o que aqui vai orientar? Se você votou, você não tem obrigação de votar. Mas se você falou, Senhor, eu vou fazer tal coisa e o Senhor me abençoar, cumpra, irmãos. Vá até o fim daquilo que você disse. Porque Deus honra, né, quando fazemos um voto, né? E Jesus, nós já estudamos isso, né? Que Jesus vai falar para você não jurar, mas se caso o seu coração você falar, Senhor, olha, o Senhor me abençoar, eu quero fazer tal coisa, Deus honre e nos abençoa. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrar aqui. Eu quero orar agora, clamar ao Senhor, né? Nós falamos aqui de várias coisas, mas uma das coisas mais importantes é sobre o homem, a mulher e o casamento. Eu queria orar por isso. Pai, eu quero orar hoje aqui pelos homens que aqui estão, para que o Senhor cumpra em nós, Senhor, a sua vontade. Que sejamos homens honrados dentro das nossas casas, respeitando as nossas esposas, honrando, Senhor, o nosso casamento, não sendo homens, Senhor, que desvalorizam, Senhor, aquilo que Deus nos deu, mas, Senhor, olhando com atenção, respeitando, tratando a nossa esposa como o vaso mais frágil. Olhando, Senhor, pelo que a palavra diz, sendo aquele Pai que segura o guarda-chuva, para que a esposa, Senhor, desfrute de segurança. Também as nossas esposas, Senhor, as mulheres que aqui estão, que elas, Senhor, continuem a crescer, né, sendo bênção para o seu casamento, honrando o seu esposo, sendo, Senhor, aquela que ajuda, que está ao lado dele, assim como a palavra nos orienta. Nós oramos pelos casais que aqui estão, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor dê estrutura para os casamentos. Que não haja, Senhor, competição entre marido e mulher, mas que, pelo contrário, um honre o outro, Senhor, e juntos cresçam. Que haja respeito, Pai. Que não haja brigas, que não haja gritaria. Que haja, Senhor, amor entre os casais. E se alguém aqui, Pai, por acaso passou pelo momento difícil e talvez o seu casamento, Senhor, se acabou. Eu sei que o Senhor é um Deus que restaura. O Senhor é um Deus que é poderoso, Senhor. E o Senhor já trouxe paz. E se por acaso uma filha, um filho está ansioso, Pai, querendo, Senhor, viver, Senhor,
uma vida conjugal. Pai, nós olhamos para a sua palavra, se é da sua vontade, se a sua palavra, Senhor, abençoa, Senhor, nós oramos para que o Senhor abençoe a vida de cada um dos nossos filhos. Pai, eu sei, Senhor, que às vezes a palavra de Deus vai nos confrontar, mas diante do confronto dela, nós estaremos, Senhor, sempre com a sua palavra, que os filhos possam respeitar os pais, Pai, que nós possamos cumprir com todo o mandamento, que é amar o nosso próximo como nós nos amamos e amar o Senhor sobre todas as coisas. Eu te agradeço por esse tempo e te louvo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero só deixar um convite para você. Hoje, aqui na Avenida do Taboão, 3659, nós teremos aqui o nosso culto de adoração. Se você puder estar, vai ser uma grande bênção às 20 horas. E amanhã às 6 horas nós estamos aqui. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Que você tenha aí uma quarta-feira abençoada. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. E até amanhã às 6.